shining stars. He said go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. Estamos de volta e agora o quadro Vida de Mãe. Você aí desse lado que tá com o seu filho por aí, deixa ele ali brincando para você prestar atenção nessa conversa. Se você aí desse lado está com um bebezinho no colo, né, naquele momento da amamentação que sim, sabemos aqui que é desafiante, o dia de hoje é para você. Ontem começou agosto, primeiro dia de agosto, e a gente abre aqui o quadro Vida de Mãe falando do Agosto Dourado, que é um mês de conscientização à amamentação. E por todo lugar, né, todas as mídias falam sobre isso, da importância do aleitamento materno. E para essa conversa acontecer de um jeito gostoso, eu fiz um convite a uma profissional que eu admiro muito, Flávia Puccini, que ela é fonoaudióloga, especialista em bebê e língua presa e também consultora de amamentação. E eu acho que eu já vou pedir para você, Flá, começar aqui explicando um pouco sobre essa diferença, né, entre ser uma consultora de amamentação, porque hoje você não atua como consultora de amamentação, né, sua especialidade vai além. E a fonoaudióloga que entra aí nesse trabalho para auxiliar na amamentação. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui ainda mais falando desse tema tão importante, iniciando essa semana do Agosto Dourado. Então, a consultoria amamentação, ela é muito importante para a amamentação, principalmente no que diz ao respeito em cuidar dessa mãe, cuidar do manejo, massagear essa mama, facilitar essa descida do leite, quando tem apojadura, em pedra, mastite, ensinar a mãe a posicionar o bebê, isso é extremamente importante. O papel da fonoaudióloga já é um pouquinho diferente. Então, eu atuo na musculatura da boquinha do bebê. Então, se o peito tá machucando, tem alguém machucando, o peito da mãe não machuca sozinho. Então, eu organizo a musculatura da boquinha do bebê para funcionar corretamente, para essa mãe não sentir dor, para esse bebê conseguir extrair o leite da mama com eficiência, para que ele não crie adaptações, porque essas dificuldades geram inúmeros problemas na amamentação. E muitas vezes as mães acabam achando que o problema é ela. Sim, ainda mais quando é o primeiro filho, porque eu vou te contar, na minha amamentação do Hector, eu tive mastite, não conhecia muito bem, e acabou virando necrosou, fui fazer uma cirurgia, fiz pulsão, enfaixei um peito, dei peito um só. Olha, foi uma fase assim super desafiante, a vontade, né, naturalmente, era de desistir naquele momento, né? E aí naquela época, enfim, foi várias orientações que eu recebi, eu consegui dar mamar para ele em um peito só. Então um peito inchou, o outro ficou enfaixado ali. Passou essa fase, depois eu voltei a dar naquele peito e a coisa fluiu. Agora, é uma fase desafiante. Se você ainda é mãe de primeira viagem, isso se torna muito mais desafiante ainda, né? E as mães acabam colocando muita culpa em cima dela. Eu que não consigo, eu que não sou boa, eu que sou incapaz. E muitas vezes o problema tá na boquinha do bebê. Na grande maioria das vezes. A mastite, por exemplo. No comecinho, quando dá esse leite, é normal ter uma mastite, mas muitas mães com 2, 3 meses têm mastite. É por falta de esvaziamento da mama. Vamos esclarecer o que é mastite, né? Porque eu acho que muita gente ainda Mastite é uma infecção da mama pelo leite parado ali. Então ele fica parado, o leite é vivo, por isso que ele é tão importante para o bebê, para o desenvolvimento do bebê, porque o leite é vivo. Então ele tem bactérias. Se ele fica parado no peito e não sai, ele vai virando uma inflamação, uma infecção. E, às vezes, criam problemas sérios. O meu chegou a um ponto que foi sério, ao ponto, na época, né, os médicos falarem que nem amamentar mais eu poderia, né? Enfim, foi uma super complicação, mas deu tudo certo. Estou com a Giovana amamentando também, enfim. Mas aí a gente passa por essa fase de um jeito mais tranquilo, né? Flá, conta pra mim, essa parte da linguinha, que eu acho que é um ponto que na maternidade, né, quando a gente sai de lá, faz um teste da linguinha, sempre é feito esse teste? Teoricamente, deveria. Deveria. Porém, eu falo assim, na realidade, o que acontece? Muitos pacientes acabam saindo da maternidade com diagnóstico de frênulo normal, sendo que esse frênulo está alterado. Então, assim, na maternidade ocorre uma triagem. Então, os frênulos que são muito evidentes, uma língua muito, muito, muito presa, eles acabam identificando e intervindo na hora. Frênulo é... A linguinha presa. Sabe aquela que tem uma pelinha aqui, uma cordinha debaixo da língua, gente? Sim. É isso aí, né? Às vezes, esse lugarzinho da criança que tem um ponto aí que precisa ser olhado. Essa cordinha que fica embaixo da língua, ela prejudica a estabilidade da ponta da língua.
Porque imagina, o bebê tem que anteriorizar a linguinha, trazer ela pra frente, a cordinha fica puxando pra trás. E se o bebê não consegue manter a pontinha da língua ali pra frente abraçada, ele vai cansar muito fácil, ou ele vai machucar, ou ele vai ficar com a linguinha pra trás e vai morder a mãe, daí o mamilo sai achatado, com fissura, ou às vezes nem machuca, mas acaba não tendo a pressão suficiente pra extrair esse leite da mama. Sucção. É. E aí isso acaba interferindo também na quantidade de leite, na produção de leite. Sim, porque a gente tem 3 fases da produção de leite. A primeira, que é o colostro. Sim. Que a mãe vai Aquele ter, amarelinhozinho, né? o primeiro leitinho. Isso. Depois a gente tem a pojadura. Então o corpo da mãe entendeu que o bebê nasceu e que ela tem que alimentar esse bebê pra fora e não pra dentro. Aí fica aquele peito, Daí gente. fica o peito duro, Você se sente assim, poderosíssima, né? cheia de leite. E daí depois, essas 2 primeiras fases é de controle endócrino, é controle hormonal. Tá. A terceira fase, que é o leite que vai durar até o fim da amamentação, vai depender exclusivamente da sucção do bebê. Então, se o bebê ele não sugar com eficiência, o corpo da mãe, porque ele é muito sábio, ele fala, eu preciso diminuir essa produção de leite. A sucção não tá tão forte. então Leite precisa de parado vira infecção, inflamação. Então, o corpo esperto vai diminuindo. Não tem necessidade, ele diminui. E aí acaba que desencadeia toda a história aí de não conseguir amamentar. O leite é fraco. O leite é fraco, tem o pouco leite, né? Muitas vezes você vai aí num médico, num pediatra e ele não ganha peso, e aí? Daí tem que entrar com a complementação. Só que um bebê que não suga com eficiência e ele precisa entrar com uma complementação, o risco de desmame é muito grande. Porque ele vai querer o mais fácil. Sim. E o corpo também vai entendendo que não precisa. Ele vai adaptando a forma de sugar no fácil, não consegue extrair no leite no peito cada vez menos, e o corpo vai diminuindo cada vez menos. Olha, você que tá em casa, tá com seu bebezinho aí, né? Anota esse telefone pra mandar um WhatsApp aqui pra gente pra fazer a sua pergunta. Não fica sozinha com esse assunto não, gente. Às vezes a gente fica em casa, né, com aquele bebezinho aflito, angustiado, com aquele monte de informação aí na nossa cabeça, e a gente tem aqui um canal bom pra você tirar a sua dúvida, então anota aí, ó, 991969255, 991969255. Manda sua pergunta que a gente responde aqui, ó, ao vivo com você, tá? Flávia, a Victubi. A Vitube. Vittubi. Ela, que é uma influenciadora, tá na rede social, ela acabou de ter bebê e ela tá fazendo translactação. Sim. Né? Vamos contar um pouquinho o que é isso e para que serve? A translactação é uma estratégia, por exemplo, vamos contar a história da Vi, né? A Vi, ela teve procedimentos cirúrgicos nessa mama com complicação, então um dos procedimentos ela retirou a areola inteira. Eu falo isso porque ela mesma expõe tudo isso. Tá bom. E ela tá fazendo um papel super importante na sociedade, porque é para mostrar para as mães as possibilidades de amamentação. Então ela quer muito amamentar, só que ela não produz a quantidade de leite suficiente. Então a Lua precisa de complementação. Então a Lua já liberou a linguinha, já organizamos toda a musculatura da boquinha dela, do corpinho dela, junto com a fisioterapeuta. E ela conseguiu estabilizar a quantidade de leite da Vi e precisa de complementação. Uma das estratégias é pela sonda peito, porque ela acaba sugando a complementação, o leite de fórmula, pelo peito da Vi, que acaba estimulando também essa produção de leite e acaba não desmamando. E aí, com a translactação, ajuda a aumentar? Ajuda a aumentar a produção de leite. Em muitos casos a gente usa como uma estratégia. Então a translactação ela pode ser usada como uma estratégia pontual para aumentar a produção de leite, para manter esse bebê no peito. Sim. E no caso dela, ela optou por manter assim porque ela quer muito a Lua no peito. Tá, agora vamos voltar aí nessa história, né, da linguinha, que tem um ponto aí que muita gente tem aflição e fala, parece que é fazer um piquezinho na língua quando a língua tá presa, é isso mesmo? Sim, é que assim, é um pique, mas não é só um pique. Então, geralmente quando faz um piquezinho, faz só um cortezinho, e geralmente esses procedimentos precisam ser refeitos. O frênulo, ele é super simples, porém ele é super complexo. Ele precisa ser bem feito, ele precisa ser bem acompanhado. Para quê? Para não ter complicações. Se a gente faz um procedimento bem feito, ele é super simples. Se não é feito um procedimento bem feito, ele pode ter uma cicatrização que fica pior do que estava. Essa linguinha pode acabar colando mais, forma um frênulo mais grosso do que estava. Então é um procedimento, teoricamente,
simples, fácil, rápido, mas que tem que ser feito com bons profissionais. Quero que você dê uma mensagem aí para a mãe que está nessa fase, né, com esse bebê aí nesse colo, fazendo todo esse processo. O que você pode dizer aí para a gente encerrar esse quadro com chave de ouro, como é o Agosto Dourado? Eu acho que assim, para as mães, uma coisa que é muito importante, não normalize a dor. Não é normal amamentar sentindo dor. A mãe acha que é normal e que ela vai dar conta. A maior causa de desmame precoce é a dor. Então, se o seu peito está doendo, tem alguém machucando, que é o seu bebê. E isso tem solução. A gente consegue trabalhar na musculatura da boquinha do bebê para que a amamentação seja leve, seja gostosa, seja eficiente e prazerosa para a mãe e para o bebê. Perfeito. Muito, muito, muito obrigada, gente. Lembrando, olha, você que está em casa, mais uma vez, não fique sozinha nisso não, tá bom? E vou também deixar um recadinho importante para você. Tem um alimento que é tão importante quanto o peito, eu diria que às vezes até mais, que é aquele alimento que vem dos olhos, que vem da alma, que vem do coração, tá bom? Então tá tudo bem se você está assistindo tudo isso, falando, ai meu Deus, eu não amamentei meu filho. Respira fundo, tem o seu olhar, tem o seu amor que você transmite pro seu filho. Isso é um alimento riquíssimo para ele e para toda a vida dele, tá bom? Um beijo especial para vocês, a gente se vê quarta-feira que vem e no próximo bloco as meninas estão de volta.